Olá, gente, muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Você está no canal Historiador. Hoje eu tô de microfone novo. A coisa está evoluindo, não sei usar ainda. Dizem que usa segurando assim, não sei. Vou usar assim mesmo. Depois eu vejo como fica. Então você está no meu canal. Esse é o canal Historiador. Aqui você tem pouca produção e muito conhecimento, que é o que importa, né? Meu nome é Janderson Rodrigo, sou professor de História, historiador, também professor de outras disciplinas. E você que é meu aluno, seja muito bem-vindo de volta. Você que é novo no canal, se inscreva, ative as notificações. E aqui nós vamos para a terceira parte da ditadura militar na Argentina. Lembrando que eu estou fazendo um recorte temporal do período de 1940 a 1960 sobre o peronismo, né? O peronismo e a família Perón, né? Maria Eva Duarte Perón, seu marido Juan Domingos Perón e sua última esposa Isabel Perón, que foi a presidente da Argentina depois que seu marido morreu. A gente fala já sobre isso. Pois bem, gente, voltando aqui à ditadura na Argentina. Toda ditadura, sem dúvida nenhuma, é dura, é uma parte obscura da história, na qual os direitos básicos de pensamento, né, de expor o que você pensa, o que você acredita, o que você defende, ele é suprimido, né, por uma força militar. E força essa militar que deveria guardar as pessoas, essa força militar começa a persegui-las. Então, vamos lá. No último vídeo, nós vimos que em 1955, ou em 52, na verdade, 1952, Maria Eva Duarte Perón, mulher do general Perón e presidente da Argentina naquele momento, ela vem a falecer de um câncer no útero. Evita, como era conhecida, a mãe dos pobres, mãe dos descamisados, é embalsamada, né? E o seu corpo seria um marco, um ícone, né, daquela luta pelos direitos do povo e tarará. Foi isso que idealizou Perón. Porém, em 1955, ele cai, né? O regime peronista cai na Argentina e Perón... Ah, eu vou espirrar. Não espirrei. Mas enfim, eu não corto, eu não sei ainda. Breve, quando eu contratar um editor, vou cortar, né? Por enquanto ficará assim. Então, em 1955, quando acontece a queda do mandato de Perón, de Perón, né? Domingos Perón, o que é que acontece? Evita já está morta, o corpo de Evita já foi sequestrado e Perón ele vai se exilar na Espanha, em Madrid. Como eu falei no último vídeo, o corpo de Evita vai ser enterrado, né, anos depois, em um cemitério com outro nome, tudo isso e tal. Só que 16 anos depois, esse corpo é devolvido a Perón. 1971, ele vai ser devolvido e esse corpo de Evita
é, vai sofrer várias coisas antes disso, como eu falei, questão de violação, de magia negra e tudo mais, né? E aí o que é que acontece? A mulher de Perón, Isabel, a última mulher de Perón, Isabel Perón, que admirava muito Evita, começa a criar um fascínio, né? Ela começa a ter um fascínio sobre o corpo de Evita, né? De uma forma estranha. E há relatos que ela se abraçava com o corpo, né? Acreditando ela que traria a beleza, a inteligência de Maria Eva. Bom, se trouxe ou não, eu não sei. Eu só sei que em 1973, Perón volta ao governo da Argentina. Isabel vai como a sua primeira-dama. Se os rituais, as coisas que fizeram com o corpo deu certo, eu não sei. Eu só sei que ele chega lá, né? Porém, curiosamente, ele morre em 74. Em 74 ele morre. Quando ele morre em 74, o corpo de Evita já está na Argentina e ele vai ser exposto na cripta da residência oficial de Los Olivos, lá na Argentina. Tanto o corpo de Evita como o corpo de Perón vai ser exposto lá na cripta de Los Olivos, né? E aí o que é que acontece? Após isso daí, a morte de Perón, Isabel é sua vice-presidente e ela assume a presidência da Argentina. Depois que ela assume a presidência da Argentina, ela finalmente faz o sepultamento de Maria Eva Duarte Perón, Evita, no cemitério da Recoleta, lá em Buenos Aires, no túmulo ou na cripta da família Duarte, que era a família do pai de Evita. O corpo de Evita até hoje se encontra lá no cemitério da Recoleta, e quem for a Buenos Aires e quiser visitar o túmulo de Evita, pode ir aberto à visitação, o cemitério. Obviamente que a cripta é fechada, mas você consegue ver, né? Tem umas frestazinhas, umas grades. Ele é preto, né? De mármore preta e tal. E aí, se você olhar pelas frestazinhas lá daquela grade, você vê o caixão dela, né? Porque não é enterrado, ele é exposto, né? Como se tivesse sendo velado, né? Tem outros corpos de outros membros da família Duarte, mas o corpo dela continua lá. Maria Eva Duarte Perón, Evita, como ficou conhecida, hoje ela é um sentimento, ela é uma ideologia na Argentina. É tanto que os seguidores deles lá passaram a se chamar peronistas, né? E o movimento criado a partir do governo de Evita, Isabel e Perón é conhecido como peronismo, né? É um movimento de esquerda, né? No Brasil tem um movimento de esquerda, né, que é liderado pelo PT, e lá tem um movimento de esquerda na Argentina liderados pelo peronismo, né, que são as ideologias, os pensamentos da família Perón, certo? Se Evita era santa ou não tão santa assim, eu não sei. Eu só sei do que eu vi lá, né? E realmente o povo argentino, grande parte do povo argentino tem uma devoção para com Evita, a memória dela e da família e tal. E é muito interessante, né? Você que vai viajar para a Argentina,
coloque no seu roteiro, que é muito interessante de se ver. O prédio do Congresso Nacional lá, né? O parlamento, onde o corpo ficou foi velado. O Museu de Evita Peron, era a residência deles. Também a cripta da família Duarte, onde está o corpo dela atualmente, lá no lá no cemitério da Recoleta. E, claro, a Casa Rosada, aonde eles governaram a Argentina. A Casa Rosada pode ser visitada, né? Não todos os ambientes, mas alguns, né? Onde o presidente despacha, não, obviamente, como aqui no Brasil, Palácio do Planalto, pode ser visitado, Congresso Nacional e tudo. Tem os lugares que vocês podem entrar, né? Mas é um passeio muito interessante, muito rico em história, né? A Praça de Maio, ou La Plaza de Mayo, tem uma história muito forte, né? Em todos os aspectos. Depois eu gravo um vídeo sobre isso, porque da Casa Rosada, porque é a cor rosa na Casa Rosada, como ela foi feita. E também eu vou depois gravar um vídeo sobre a história do Papa Francisco na Argentina, né? O que de fato aconteceu. No próximo vídeo eu vou falar sobre a relação entre a Igreja Católica e o peronismo. Por que era boa e azedou depois? Por quê? O que foi que aconteceu? Se você quer saber isso e muito mais, continue no meu canal, o Historiador, porque aqui você tem pouca produção. É só ligar a câmera e falar. Mas você tem muito conhecimento. E esse é o importante, né? Como dizia a propaganda daquela revista, né? Marie Claire, eu nem sei se tem hoje ainda, mas eu lembro que o slogan da revista era o seguinte: chique é ser inteligente. Então seja inteligente, procure um conteúdo de qualidade, né? Não vá buscar vinhetas e coisas elaboradas e tal, mas sim conhecimento. E aqui você tem conhecimento, o Historiador. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a sua noite, o seu dia, a sua semana, a sua família e as nossas vidas. Um beijo.